Olá, tudo bem? Na data em que essa mensagem está sendo gravada, nossa congregação, todos nós estaremos celebrando a ceia do Senhor, uma das ordenanças de Cristo à igreja que devemos cumprir até que o Senhor retorne. Mas em virtude da quarentena que estamos enfrentando, seria inapropriado realizarmos algum tipo de aglomeração visando não colocarmos os nossos irmãos e irmãs em risco. Mas falar de Santa Ceia torna-se obrigatório falarmos de comunhão, que é o que ela representa. Ou seja, ela deve representar algo que já existe dentro de nós, dentro de cada irmão. Portanto, embora distantes fisicamente, não podemos perder a comunhão que deve existir entre nós. Mas será que nós sabemos o que significa comunhão e unidade, união, reunião? Essas palavras são sinônimas ou significam a mesma coisa para nós? Jesus instituiu a Santa Ceia na data em que os judeus celebrariam a Páscoa, e não por acaso, visto que a Páscoa celebrava a saída do povo de Israel do Egito, quando na ocasião da última praga o cordeiro foi morto e o seu sangue passado nas portas para preservar os primogênitos israelitas do anjo da morte. Jesus estava se apresentando como o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo e que nós deveríamos ter comunhão com Ele e com o próximo. Talvez você esteja se perguntando se comunhão não é mesmo um grupo de pessoas juntas num local para determinada ação. Isso não é comunhão. O nome disso é reunião, uma aglomeração, uma aproximação. Podemos estar reunidos no mesmo local e mesmo assim não haver comunhão. Estar com outras pessoas na igreja, num conjunto, num ensaio, não significa que haja necessariamente comunhão. Os apóstolos demoraram para entender o que é a comunhão. Se ajuntavam, estavam próximos, compartilhavam as mesmas experiências, mas ainda não havia comunhão. Então, portanto, reunião não é comunhão. Talvez então comunhão seria um grupo de pessoas atuando num mesmo propósito. Esta maneira de pensar é até interessante, mas isso também não é comunhão. O nome disso é união, não comunhão. Veja novamente os 12 apóstolos. Dentro do grupo de 12 pessoas escolhidas por Jesus, haviam pescadores, cobrador de impostos, zelote e entre outros que a Bíblia não nos revela. Pensamentos diferentes que se dispuseram a trabalhar num único objetivo: pescar almas e apresentar-lhes a Cristo. Falarmos de Jesus, nos saudarmos com a paz de Cristo, nos mobilizarmos num determinado propósito ou causa social, não é comunhão. Isso é união. A união em si, ela é boa, pois o lema de juntos somos mais fortes pode produzir efeitos surpreendentes na sociedade, principalmente na comunidade cristã. Mas para alcançarmos a comunhão, é necessário irmos mais a fundo. Então, o que seria comunhão? Para falarmos de comunhão, precisamos entender que estamos tratando com algo que é estritamente espiritual. Comunhão é a unidade espiritual que liga os crentes a Cristo e uns aos outros. É preciso entendermos que para alcançar a comunhão é necessário alcançarmos a unidade. Em João, capítulo 17, versículo 21, Jesus diz ao Pai que gostaria que todos fossem um, como Ele e o Pai são um. E todos nós fôssemos um nele. Aleluia, para que todos crescem que Ele foi enviado. Paulo nos ensina sobre a figura do corpo apresentada lá em 1 Coríntios, no capítulo 12, do qual Cristo é a cabeça. Ter unidade, como o nome já diz, é sermos um, algo único, o corpo de Cristo, que não é o mesmo que união ou uma reunião de pessoas. Pensar em unidade é ter a percepção do compartilhamento de bênçãos e dificuldades também, como Paulo diz que, de maneira que se um membro padece, todos os membros padecem com ele. E se um membro é honrado, todos os membros se regozijam com ele, lá em 1 Coríntios, capítulo 12, no versículo 26. A comunhão, ela produz unidade, que produz união,
que pode ou não produzir reunião, porque ela não está limitada a um espaço. Por isso, a situação desta pandemia que estamos enfrentando não pode e não vai limitar a ação da igreja. Comunhão também tem a ver com empatia, se colocando no lugar do outro, tentando entender a situação que o próximo tem enfrentado e, de alguma forma, tentar ajudar, mesmo que seja apenas orando. Comunhão tem a ver com abnegação, ou deixar de lado os próprios interesses em prol do bem comum. Ainda na linha do pensamento de Paulo, vejamos como, aleluias, a mão como um membro. Os dedos das mãos estão todos reunidos no mesmo lugar e podem trabalhar até de maneira coordenada, mas se um dia, por um motivo qualquer, um dos dedos deixar de ter contato com o corpo, a sua sobrevivência estará em risco. Perder o contato com o corpo é colocar a vida espiritual em risco. Que o Espírito Santo nos ajude a alcançarmos a unidade necessária para continuarmos existindo como igreja e irmos morar com Jesus quando Ele voltar. Lembre-se, unidade é ser um. E o Espírito Santo, ele pode nos ajudar nesse sentido de alcançar essa tão almejada unidade. Que você possa continuar buscando a Deus, que você possa continuar falando com o Senhor, que você possa continuar pedindo a Ele que te ajude a vencer as dificuldades e alcançar a comunhão com o seu próximo. Em nome de Jesus. Que Deus abençoe a sua vida, que você tenha uma excelente semana em nome de Jesus. Fica aqui um abraço do irmão Antônio e da irmã Flor. Deus abençoe a sua vida em nome de Jesus.